Bom dia, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se lá no livro de Atos. Atos, no capítulo 5, versículo 29, vai nos falar acerca da importância do discernimento, de entender essa palavra. A palavra do Senhor vai nos falar nessa manhã o quão é importante ouvir, e não só ouvir, mas obedecer a palavra de Deus, obedecer ao próprio Deus. E foi isso que os apóstolos aqui, nessa narrativa, fizeram. O que eles estavam certos do que o Senhor havia pedido para que eles viessem fazer. Então, para eles, não importava obedecer aos sacerdotes, aos doutores da sinagoga. Para eles, o que importava, o que tinha de maior valor era obedecer à voz, à ordem do Senhor. E o versículo vai dizer exatamente isso. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. O contexto dessa narrativa vai falar que os apóstolos estavam ali pregando a palavra, ministrando a palavra, ensinando a palavra da verdade. E nisso eles faziam sinais e prodígios entre o povo, eles curavam, eles libertavam. E nisso os sacerdotes, juntamente com a seita dos saduceus, eles se levantaram com grande inveja contra os apóstolos. Eles queriam silenciar, calar a voz dos apóstolos. Então eles prenderam, mandaram uma ordem para prender, levaram todos eles presos, e a prisão pública, inclusive. Mas a palavra vai dizer, lá no verso 19, que o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhe disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E assim eles o fizeram. Eles saíram da prisão e continuaram a obedecer a voz de Deus. Fizeram o que o Senhor o ordenou a fazer, o ordenou a pregar, a continuar, o que eles foram convocados, a função deles de ser apóstolo e levar a palavra de vida, da verdade. Eles não foram covardes, eles continuaram, eles foram fortes, valentes, e independente do que eles iriam desagradar dentro desse contexto, eles foram firmes e continuaram fazendo aquilo pelo qual foram chamados. E a palavra vai continuar dizendo que logo após isso ter acontecido, eles voltam a fiscalizar a prisão, os cárceres, e o cárcere continua privado, a sentinela continua lá, mas lá dentro eles não estão mais, eles estão fora. E quando eles são chamados para serem interrogados, e o sumo sacerdote vai fazer a pergunta, dizendo que eles receberam uma ordem para não ensinar nesse nome, para não falar desse nome, mas contudo eles estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. E aí Pedro vai responder. Pedro e os demais apóstolos, diz a palavra, vão responder, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo quando nós estamos certos de quem nos chamou, de quem nos convocou, de quem nos escolheu para uma tarefa. Era assim que os apóstolos estavam. Eles estavam convictos do seu chamado, de quem tinha lhe chamado, e que ninguém poderia silenciar ou calar a sua voz, porque as perseguições, elas
vão continuar surgindo em nossas vidas. Foi na época dos apóstolos, será hoje da mesma forma. Mas qual é o seu posicionamento? O que é que você vai fazer diante de toda a inveja, de toda a perseguição, de todas as pedras lançadas? O que você vai fazer? Você vai parar? Você vai baixar a cabeça ou você está convicto de quem te chamou, daquele que te convocou para uma grande obra? Então, medite nessa palavra e reflita sobre ela, porque aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você precisa continuar firme e forte, sabendo que o Senhor irá contigo aonde Ele te mandar. Você não irá só. Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. É sobre ouvir, mas não só ouvir. Ouvir e obedecer a voz do Senhor e silenciar todas as outras vozes. Aleluia. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.